Meus queridos, eu quero cumprimentá-los com a paz do Senhor. Existem momentos em que nós nos deixamos nos levar de uma tal maneira pelo ritmo da vida, desse mundo em que vivemos, que algumas coisas terminam se perdendo no meio da agenda, se perdendo no meio do tempo. É verdade que Jó viveu há muito tempo atrás. Muita gente que estuda acerca da vida de Jó imagina que ele deva ter vivido por volta do ano 1500 e alguns arriscam a dizer ano 2000 antes de Cristo. Entre nós e Jó, podemos arriscar a dizer que existe algo em torno de 3.500, talvez 4.000 anos. Vocês sabem a história dele, das perdas que ele sofreu. E até nos aventuramos a dizer que foram perdas injustas. O Jó não merecia aquilo. Coitado. Num dos seus momentos de maior angústia, ele não está orando a Deus. Ele está se lamentando. E ele diz: quem me dera? Ah, quem me dera que as coisas que eu disse ou as que estou dizendo fossem escritas numa pedra. Porque eu sei que o meu Redentor vive e que por fim ele se levantará sobre a terra. Eu o verei com os meus olhos. Nenhum de nós estava lá para dizer a Jó: ah, mas o que você está falando está escrito, sim. Tem um livro com teu nome. Na ótica do Jó, na maneira do Jó entender a realidade, a circunstancialidade, e na maneira de Jó ver a sua própria vida, e principalmente a maneira de Jó olhar para si mesmo, para a sua fé, tudo era como água que nós tentamos segurar, mas ela escorre entre os dedos e nós não conseguimos reter nada. Existem orações que nós fazemos e que nós temos a sensação que elas se perderam no tempo. Eu acho que vocês compartilham comigo a experiência minha, de que eu nem lembro todas as coisas que eu pedi mais a Deus. Já aconteceu com você de você fazer um voto a Deus e depois você parar no tempo e dizer: o que foi mesmo que eu votei a Deus? E agora, como é que eu vou pagar o meu voto, que eu não lembro o que foi que eu disse exatamente para Ele? E então nós nos esquecemos das promessas, dos juramentos, dos votos, das orações, dos compromissos. O que foi mesmo que eu falei para Marília
no dia do casamento, quando estávamos de frente um para o outro, no altar e perante o sacerdote. Ah, mas eu lembro. Eu lembro de todos os textos que eu li naquela noite. Apesar de nós nos lembrarmos de um ou outro evento, nós pensamos que a maior parte das coisas que nós cremos e cantamos e oramos, parece que elas se perdem no tempo. Então nós vamos teologizar, vamos tentar aplacar a nossa própria consciência e essas línguas maldosas dessa gente que fica perguntando para nós: onde está o teu Deus? Assim diz o Senhor: eu ouvi a tua oração, as tuas palavras elas foram escritas na pedra, elas não se apagarão no meu memorial, e aquilo que dissestes, eu trabalho pela resposta, eu velo pela tua vida, eu trarei a resposta no tempo certo, porque a tua palavra, ela foi escrita na pedra. O tempo não vai apagá-la, tempestades não a apagarão, ninguém poderá distorcê-las, porque elas estão no meu memorial. Mas o tempo, o tempo que faz a gente esquecer tanta coisa. Foi o tempo que causou um certo problema na vida dos discípulos. E eu queria que você me acompanhasse exatamente em relação a isso. Abra sua Bíblia junto comigo, Marcos capítulo 8, versículo 13 e versículo 14. E deixando-os, tornou a entrar no barco e foi para o outro lado. E eles se esqueceram de levar pão, e no barco não tinham consigo senão um pão. Então Jesus, ele diz aos discípulos: vamos para a outra banda? Vamos atravessar o mar da Galileia? Os discípulos saem afoitamente para atravessar o mar da Galileia, e na correria eles queriam mostrar eficiência. Eles queriam ser também eficazes. Às vezes, lá em casa, eu preciso que o Samuel, meu filho, o do meio, ele faça alguma coisa. Samuel, vá até a bancada lá no quartinho de estudos e pegue uma caneta, por favor. Bom, era o que eu queria dizer. Mas quando eu digo assim: Samuel, vá lá no quarto de estudos e... Samuel? E Marília diz: ele já foi. Mas eu nem disse o que é que eu quero. Eu estou imaginando, ele está lá no quartinho de estudos, parado em pé no meio do quarto assim, ó. Aí ele volta. Chega com uma cara de desconfiado e me fala bem mansinho: pai, o que foi mesmo que o senhor falou que era para eu buscar? Uma caneta, filho. Tá bom. Aí ele vai.
Meu Deus, eu só pedi uma caneta, não é para fabricar uma. Aí ele volta. Pai, o que foi, Samuel? Eu esqueci, foi que o senhor pediu para ele buscar. No caso dos discípulos, Marcos diz que eles, deixando-os, tornaram a entrar no barco e foram para o outro lado e se esqueceram. Esqueceram de levar pão. Não é que zeraram, levaram. Marcos diz que esqueceram de levar pão e no barco não tinham consigo senão um pão. Essa coisa de ter tanta vontade de acertar que termina errando, né, Ariane? Mas quando eu começo a olhar os textos anteriores, irmãos, dá licença, viu? Aí é que eu não entendo essas coisas que tem aqui na Bíblia, porque dê uma olhada aí junto comigo, por favor. Marcos capítulo 6. Marcos capítulo 6. Versículo 35 em diante. E como o dia fosse já muito adiantado, os seus discípulos se aproximaram dele e lhe disseram: o lugar é deserto, o dia já está muito adiantado, despede-os para que vão aos campos e aldeias circunvizinhas e comprem pão para si, porque não têm o que comer. Ele, Jesus, porém, respondendo lhes disse: dai-lhes vós de comer. Eles disseram-lhe: iremos nós e compraremos 200 dinheiros de pão para lhes darmos de comer? E ele disse-lhes: quantos pães tendes? E de ver. E sabendo eles, disseram: 5 pães e 2 peixes. Essa aqui também vocês conhecem. A primeira multiplicação de pães. Jesus está falando com a multidão. É algo em torno de 5.000 homens, fora mulheres e crianças. É aquela velha conta que eu costumo fazer. Eu sei, muitos deles eram solteiros, mas também, quando casavam, nunca era só a esposa e um filho. As famílias eram numerosas, era 8, 9, 10, 11, 12 filhos. Então, eu acho que eu não vou errar muito se eu imaginar que fossem 5.000 homens casados, cada um com a sua esposa e um filho. Não, mas aquele ali é solteiro, mas aquele ali não tem só um filho, tem 12. Então, na média, 5.000 homens, 5.000 mulheres, 5.000 crianças. É uma multidão de 15.000 pessoas. Talvez mais. No deserto. E Jesus ensinando-as. E as horas avançam. É sempre essa coisa de hora, de tempo, de correria. E já era tarde. Jesus não está nem um pouco preocupado, mas os discípulos estão preocupados com o relógio. Senhor, aqui é deserto e as horas são muito avançadas, então despede o povo para que eles possam ir comprar pão para si mesmos. E Jesus vem com essa ideia de dar-lhes voz de comer. Então, um dos discípulos retruca: o senhor está dizendo que é para nós irmos na padaria comprar pão para essa gente? E eles já até consultaram o extrato da conta bancária, porque eles não vão dizer: compraremos 200 dinheiros de pão. Eles estão dizendo que o que eles têm de reserva é 200 dinheiros. Quer dizer, eles não sabiam que o Judas estava tomando dinheiro emprestado? E que eles pensavam
que tinham 200 dinheiros. E agora nós vamos pegar 200 dinheiros para comprar de pão? A tradução João Ferreira de Almeida, eu gosto dela. Marília, que sempre me vê pregar, ela deve pensar assim: o William não gosta do João Ferreira de Almeida, porque fala tanto dele, sempre criticando. Mas entendam, é o problema da linguagem, a língua portuguesa em relação ao grego, em relação ao hebraico. Temos esses problemas sim da linguagem. Tem coisa hoje que vocês mais jovens falam e eu fico: o que é que ele está falando lá? Quanto mais quando é do grego para o português. Ainda mais o grego koiné, o grego do século I para o português do século XXI. Por isso que eu falo do João Ferreira de Almeida, e quando fala 200 dinheiros. Mas se nós fôssemos buscar os textos gregos um pouco mais confiáveis, nós encontraríamos que dinheiro ali está se referindo ao salário de um dia de trabalho de um trabalhador braçal. Então 200 dinheiros são 200 dias de trabalho. Eu acho que nós temos aqui um bocado de pessoas que devem ter contrato de trabalho, a sua CTPS assinada, e lá diz que você trabalha de segunda a sexta-feira e mais um pedacinho do sábado, não é? 5, talvez 6 dias por semana. Então você trabalharia 200 dias. E como você trabalha 25 dias no mês, então para você juntar 200 dinheiros, você trabalharia 8 meses. Então 200 dinheiros é 8 meses de trabalho, recebendo salário, e pode parar de pensar nesse negócio que você vai trocar celular. Você não vai gastar um centavinho. Me deu dinheiro para juntar 200 dinheiros, porque nós temos que comprar pão. Jesus mandou 200 dinheiros de pão para 15 mil pessoas. Eu tenho que importar, dada a exiguidade do tempo e o objetivo maior da reunião dessa noite. Mas a verdade é que eles não precisaram sair para comprar 200 dinheiros de pão, e Jesus então falou: o que é que vocês têm? Nós temos 5 pães e 2 peixinhos, Senhor. Que na verdade nem foram eles que estavam trazendo esses 5 pães e 2 peixes, era um terceiro. O fornecimento era terceirizado. Então Jesus ora e manda partir o pão e o peixe, e então eles saem distribuindo, e as 15 mil pessoas comem, saciam a fome. O texto diz que eles comeram e ficaram fartos, e houve sobejo, e então pegaram uns cestos grandes para levantar o que sobejou, e 12 cestos, que o Marcos diz que eram 12 cestos cheios de pedaços de pão e de peixe. Olha aí, pastor, nós estávamos com quantos pães? E agora nós estamos com quantos cestos cheios de pão? 12. Para quem não tinha nada, foi altamente lucrativo. De 5 pãezinhos, nós passamos para 12 cestos cheios de pães. Gostei dessa matemática. 5 que vira 12. E você ainda fica preocupado sobre onde investir o seu dinheiro e qual é a melhor aplicação bancária. Mas vamos um pouco mais para frente, vamos dar uma olhadinha agora em Marcos capítulo 8. Marcos capítulo 8. Versículo 2 em diante diz: eu tenho compaixão da multidão, porque já há 3 dias que estão comigo e não tenho o que comer. É Jesus falando. E se os deixarem em jejum para casa, desfalecerão no caminho, porque alguns deles vieram de longe. Os discípulos responderam-lhe: de onde poderá alguém satisfazê-los de pão aqui no deserto? Perguntou-lhes:
quantos pães tendes? Disseram-lhe, 7. Ô irmão, ô irmã, espera aí. Quantos pães eram? E que viraram quantos cestos cheios de pães? E agora eles me dizem que eles têm quantos pães? Vocês comem, hein? Oh. 7 pãezinhos foi o que restou daquele milagre de 12 cestos de pães. Então Jesus fala, sentem novamente, que eu vou orar mais uma vez. Eu vou orar de novo. Então o Senhor Jesus ora e alimenta-se a multidão. Marcos diz lá no versículo 9 que eram quase 4.000 pessoas. E o texto diz que levantaram 7 cestos cheios de pães. Não foi como a primeira vez, porque na primeira vez foram e que viraram, e agora são 7 pãezinhos que viram 7 cestos cheios de pães. É porque tem uma teologia aí, né, que diz que na presença de Deus todo menos é mais. Marcos, eu acho que você faltou no culto quando o pastor estava falando sobre essa história de menos que é mais. Porque da primeira vez, 5 virou 12. Mas agora 7 pãezinhos viram 7 cestos cheios de pães. Vocês concordam comigo que a margem de lucratividade está caindo? Tá, não tá? Tá. Tá sim, tá. 5, 12, 7, 7. Ah, mas tá bom. Nós temos quantos cestos de pães agora? 7 cestos cheios de pães. Tá bom, não tá? Mesmo porque eu acho que os 7 cestos cheios de pães não é para essa multidão de 4.000, é só para nós aqui. Nós 12, mais Jesus, 13. Eu acho que é por isso que o glorioso 13 tem esse nome, né? Bom, deixando essa parte dos assuntos desportivos de lado, então Jesus, após fazer a segunda multiplicação de pães, ele segue para as regiões de Dalmanuta. Dalmanuta fica na região do Mar da Galileia, um pouco adiante de Decápolis. É outra coisa que eu acho engraçado, porque quando Jesus esteve da outra vez em Decápolis, ele libertou um homem que era possesso de demônios, e os demônios entraram numa manada de porcos, e os porcos se jogaram de despenhadeiro abaixo, eles perderam um rebanho de porcos. Então o povo lá da cidade veio até Jesus e disse: por favor, vá embora, antes que mais manadas de porcos se percam. Expulsaram Jesus de Decápolis. Agora aparece Jesus aqui de novo na região de Decápolis, porque é assim, você pode colocar Jesus para fora da sua vida quantas vezes você quiser, mas ele nunca desiste de você, e por mais que você queira se afastar dele, ou que você queira que ele se afaste de você, ele é uma pessoa muito insistente e perseverante, ele continua acreditando que pode mudar a sua vida, e ele vai voltar a Decápolis quantas vezes for preciso, para mudar o rumo da tua vida. Mesmo quando você já perdeu as esperanças e diz: não tem mais jeito, ele volta a Decápolis quantas vezes for preciso, e ele volta passando ali pela região da Dalmanuta.
e depois, deixando-os, tornou a entrar no barco e foi. Eu devia colocar, esqueci de pegar a caneta, eu devia colocar aqui, eu vou abrir um parênteses e vou escrever aqui, de novo. E foi, o Marcos esqueceu de colocar esse de novo, ele disse que foi para o outro lado, mas ele foi de novo para o outro lado. Jesus, ele ficava nessa coisa de ir e vir o tempo todo, ele não se cansava. Eu lembro a primeira vez que Marília disse para a Ariana, vai lavar a louça. A Ariana foi tão feliz. Mas com o passar do tempo, eu não sei o que houve, e em tantas idas e vindas, eu já não vejo aquela euforia, aquela alegria. Com Jesus é diferente. Ele vai e retorna e anda e vem novamente, e ele continuará vindo quantas vezes for preciso, nunca de cara feia, nunca triste, sempre cheio de acreditar em você, que dessa vez vai dar certo. Na primeira vez eram 5 pães que viraram 12, na segunda 7 que viraram 7 cestos. Meus amigos, tenham cuidado com o fermento dos fariseus. E os discípulos, quando escutam aquela palavra, eles fazem bem igual Samuel, assim ó. Ele está falando porque a gente não trouxe pão. Marcos diz que eles se esqueceram de levar pão e no barco não tinham consigo senão um pão. Mas meu irmão, tu estavas com que viraram, aí você me aparece depois com mas mesmo assim Deus faz esses 7 pãezinhos virarem 7 cestos cheios de pão. E quando eu penso que finalmente você guardou alguma coisa de tanto que Deus fez na sua vida, você agora na travessia me aparece com um miserável de um pãozinho. O que foi? As suas orações não foram escritas na pedra? O que foi? As bênçãos, os milagres e as maravilhas que Deus fez na sua vida, você não as anotou na pedra, esqueceu tudo. O 5 virou 1. Se o Marcos estivesse aqui, ele já estava me puxando as orelhas. Não é nada disso que você está falando não, William. Desça e se cale. Onde já se viu? O Marcos estaria, pastora. Com certeza ele estaria. Porque na verdade, se houvesse uma terceira multiplicação de pães, eu vou dizer o que ia acontecer. Esse um pãozinho certamente ia virar 3 ou 4 pãezinhos. 3 ou 4 cestos de pãezinhos. E se houvesse uma quarta multiplicação de pães, quando nós fôssemos atrás dos 3 ou 4 cestos cheios de pãezinhos, nós íamos encontrar, sabe quantos pães? Se muito 2, talvez um pela metade. Mas sabe o que ia acontecer com esse 1 ou 2 ou metade de um pão? O Senhor Jesus Cristo ia multiplicá-los e fazê-los se tornarem um cesto cheio, um cesto e meio cheio, 2 cestos. Na verdade, nós não podemos viver de milagres que aconteceram. A vida cristã não é caminhada de costas para frente. Naquele tempo, em 1978, é por isso que lá em Levítico Deus fala ao povo: me ofereçam sacrifícios, mas quando terminar o dia, tirem as cinzas do altar, para que amanhã logo cedo o altar esteja limpo para um novo sacrifício. Ok, lembre-se de tudo que Deus
fez na sua vida, anote na pedra e diga: nossa, quanta coisa boa Ele fez. Mas não guarde os 12 cestos, vão mofar. Não guarde 7 cestos, mofarão do mesmo jeito. Não podemos viver do passado. Abacuque disse que nós andaríamos não pelas memórias do passado, mas pela fé. E quando se escreve aos Hebreus é dito que a fé, ela é a prova das coisas que nós não estamos vendo agora, o viés do presente em relação à fé. Mas também ele é o firme fundamento das coisas que se esperam, o viés futurista da fé. Mas a fé não aponta para o passado. Se esqueceram de levar pão. Vocês não esqueceram de levar pão. Deus tem o controle da vida de vocês. E vocês colocaram um pão junto com vocês e foram para o barquinho, porque Deus já havia dito: eles vão levar um pão. Eu não quero que eles levem 12 cestos e nem 7 cestos. Leve um, apenas um. Para terem assim uma vaga lembrança das coisas que eu já fiz. Mas acredite, eu vou fazer coisas maiores na sua vida. Levaram um pãozinho. Nós não podemos viver do passado. É por isso que nós vamos hoje participar da mesa sagrada. Você participou certamente dela o mês passado e no mês retrasado. Mas o que Deus fez no passado na sua vida foi muito bom. O que Ele vai fazer hoje é melhor ainda. Hoje é dia de você pensar que 12 cestos foram ótimos e 7 cestos também foram. Eram 5 pães e virou 12, eram 7 pãezinhos e viraram 7 cestos. Hoje é um pão. Mas o que Deus vai fazer com o pouco que você tem é algo que foge à sua imaginação. E é por isso que Paulo escreve à igreja de Corinto e ele diz que, como está escrito, nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais subiu ao coração do homem aquilo que Deus tem preparado para aqueles que o amam e nele esperam. Hoje é o dia de você pegar o último pão, e quando você diz: está acabando, está secando, não vai dar, é o fim. É o momento da sua renovação de aliança com Deus e de você acreditar que Ele nunca te deixou na mão e nunca vai te deixar. Ele nunca te desapontou. Você já desapontou a Deus, mas Ele permanece fiel ainda que sejamos infiéis. Então, participe dessa mesa abençoada, que você acha que um pão é pouco. Então o pouco com Deus é muito, sim. Dependendo da maneira como você aplique isso à sua vida. Acredite, Deus, Ele não desistiu de você. Deus, Ele continua acreditando em você. E não importa se é 5, 7 ou 1, Ele provê para a sua vida. Você não vai secar na sua fé. Você não vai morrer. Ele não vai deixar de cumprir a promessa e o juramento dele na sua vida. Ele não parou de trabalhar por você. Ele continua movendo-se a seu favor. O Espírito Santo continua movendo-se sobre a face das águas. E o poder criador de Deus, Ele é total para hoje trazer das trevas da tua vida um mundo, um universo luminoso. Um pão
é tudo que nós precisamos esta noite. Nós não precisamos de muito. Deus, Ele não pede tanto assim de nós. Miqueias, o que é que Deus pede de ti? 1000 ribeiros de azeite? 10.000 ovelhas? O que Deus pede de ti é que você ande junto com Ele em humildade e em simplicidade do seu coração. Não. Nós não estamos falando de um Deus que põe pesadas cargas nas suas costas. Jesus, Ele disse para os discípulos: tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e vocês vão encontrar descanso para as vossas almas, porque o meu jugo é suave e o meu fardo, ele é leve. A vida cristã não é assim. A vida cristã é assim. É por isso que Abacuque diz lá no capítulo 3, Deus me fará andar altaneiramente. Os passos que Deus planejou para a sua vida são passos e que com 5, com 7 ou com 1, Ele está com você o tempo todo. Você não vai secar e não vai passar fome, e Ele provê para a sua vida. Deus abençoe vocês.